Olá, nono ano. Vamos lá para mais uma aula. Essa aula de hoje vai ser uma revisão das aulas 11, 12 e 13, certo? Então, vamos ver aí mais um pouco, né, sobre esses assuntos que a gente já viu, só para esclarecer mais alguma dúvida. Então, aí essas aulas, praticamente, a gente viu, né, sobre o Oriente Médio. Então, essas 3 aulas, a gente vai ver, né, mais aí alguns pontos relacionados aí ao Oriente Médio, que está situado aí no sudeste da Ásia. É uma posição, né, estratégica, a região, porque ela é uma região de elo, né, entre aí o Ocidente e o Extremo Oriente, né? Temos aí os países que constituem a região, como Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. Então, esses são os países, né, que compõem toda essa região do Oriente Médio. É uma área, né, do continente asiático que apresenta diversos aspectos de interesse internacional, né, porque sua posição geográfica aí é um ponto de união, né, um ponto de união entre 3 continentes. E quais são esses 3 continentes? África, Europa e Ásia, onde a principal característica, né, estratégica dessa região está relacionada aí à concentração de reserva de petróleo. Possui aí a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? Que além disso, né, é a causa de disputa violenta por território. Então, por a área, né, apresentar aí grande reserva de petróleo, então é uma das causas, né, de disputa violenta por território. Tá aí sua localização, né, do Oriente Médio. A localização geográfica, né, representa o ponto de ligação, como eu já falei. A região é cortada na sua porção sul pelo Trópico de Câncer e tem aproximadamente 6,8 milhões de quilômetros quadrados, com uma população aí de aproximadamente 260 milhões de habitantes. Possui um clima, na sua maior parte, né, sob a influência dos climas árido e semiárido, né? Então, o clima que se destaca aí no Oriente Médio são os climas árido e também o semiárido, que são marcados pela escassez ou irregularidade de chuvas. Em relação à vegetação, é marcada aí pelo domínio das espécies xerófilas, né, que são conhecidas aqui no Nordeste brasileiro como o bioma aí da Caatinga, que são vegetais adaptados para viver em ambientes extremamente secos, né? Então, como possui aí clima seco, né, que é o clima árido e semiárido, então sua vegetação são adaptados, né, para viver nesses ambientes aí extremamente secos. Em relação ao relevo, predomina aí os planaltos, né, como o do Irã, e as planícies restringe-se às áreas litorâneas, com destaque aí para a planície interiorana da Mesopotâmia. Então, destaque no relevo aí tem os planaltos e também as planícies. Em relação à hidrografia, apresenta rios escassos e poucos são perenes. Perenes são aqueles que não secam ao longo do ano. Tendo destaque aí para os rios Jordão, Tigre e Eufrates, né? Então, o destaque aí na questão da hidrografia são os rios aí Jordão, Tigre e Eufrates. Como a água é um recurso escasso nessa região, a importância desses rios é imensa, né? Então, os rios é de extrema importância para essa área, né? Devido à escassez de água que existe no território. Temos aí os kibbutzim, né? Que são fazendas agrícolas coletivas. O mundo árabe é rico em petróleo e gás, né? Mas suas reservas de hidrocarboneto são limitadas. Então, possui uma coisa de mais e outra de menos, né? Na maior parte do mundo, a energia hidrelétrica é a principal fonte de energia alternativa. Mas essa não é uma opção aí para a maioria dos países do Oriente Médio. Por causa aí da ausência de grandes rios. Então, como não existe aí
grandes rios, né, no território do Oriente Médio. Então, a energia hidrelétrica não é aí uma opção para a maioria dos países do Oriente Médio. A energia eólica não é muito atraente, né, do ponto de vista econômico, porque os ventos não são fortes o suficiente, né, para a geração dessa energia. As condições climáticas são extremamente propícias para o desenvolvimento de energia solar em grande escala. Petróleo e água são aí os dois elementos geopolíticos de extrema importância no Oriente Médio, né? O petróleo porque existe em grande quantidade e a água porque é escassa, né? Então, são os dois elementos aí principais, né, do território aí do Oriente Médio. Onde possui a maior reserva aí de petróleo, né, no Iraque, no Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. No Oriente Médio, né, coexiste aí as três maiores religiões monoteístas, que são o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, né? Elas têm diferenças e semelhanças que proporcionam aí verdadeiras disputas por territórios e atraem a atenção mundial, né? São religiões monoteístas, que quer dizer o quê? Que creem em um único Deus. Outro ponto em comum entre as três religiões, né? Consideram aí Jerusalém um local sagrado, onde cada uma, né, segue aí segundo a história do seu povo e também as suas crenças. Então, destaque aí, né, para essas três religiões aí monoteístas, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo no Oriente Médio. Onde o judaísmo é a mais antiga, né, das três religiões monoteístas. De acordo com a visão religiosa, Deus teria feito um pacto eterno com Abraão, né, fundando aí a ideia de que os judeus são o povo eleito, ou seja, o povo escolhido por Deus. Os judeus não são missionários, né, porque eles não pregam, né, não divulgam aí a sua religião. Para os judeus, Jesus não é reconhecido como Messias. O Salvador da humanidade ainda está por vir. Jerusalém, aí para os judeus, é sagrada porque é a cidade do rei Davi e também lugar de templo. Já aí o cristianismo, né, tem como base o judaísmo, onde os ensinamentos de Jesus encontram-se na Bíblia e sua vida foi escrita nos evangelhos que compõem o Novo Testamento. Essa religião apresenta práticas e costumes relacionados com a vida e a palavra de seu Messias, onde para o cristianismo, Jerusalém é um lugar sagrado, porque foi lá onde ocorreu, né, a paixão de Cristo e também o seu sepultamento. O islamismo, né, vem aí o Islã, que é uma religião que surgiu na Península Arábia no século VII, né, que tem como base aí as escrituras do Alcorão, que o Alcorão é o livro sagrado, né, e nos ensinamentos também de Maomé. Ultimamente é a religião que mais cresce no mundo. Os 5 pilares, né, do islamismo tá aí, que primeiramente tem que acreditar em um único Deus, que é Alá, e também em um único profeta, que é Maomé. Rezar 5 vezes por dia, jejuar no mês sagrado do Ramadã, né? Pagar 25% da sua economia líquida anual e ir pelo menos uma vez na vida até a Meca, que é a cidade sagrada, né? Então tá aí os 5 pilares do islamismo. Conflitos aí na Palestina e a situação atual, né? Como é que está a situação atual? Dos conflitos aí que existem no Oriente Médio, aqueles entre palestinos e israelenses são os mais longos e graves, né? Em 1948 aí, os judeus fundaram o Estado de Israel. E em 1967, né, houve aí a Guerra dos 6 Dias. Em 1973, a Guerra de Yom Kippur, né, conhecida aí como Dia do Perdão. Em 1987, houve a Intifada, que é conhecida como Revolta das Pedras. A situação ainda, né, a situação atual aí é de grande instabilidade, porque recentemente Israel voltou a atacar, né, a faixa de Gaza para deter o Hamas. Hoje as suas tropas se encontram-se na fronteira protegendo os judeus. A principal liderança palestina, né, o Abbas, decidiu buscar diretamente com a ONU,
né, Organização das Nações Unidas, o reconhecimento do Estado da Palestina, né? Então, esses conflitos aí entre Israel e Palestina, eles continuam, né? Dá uma amenizada, mas depois volta novamente. Então, principalmente aí, como a gente viu anteriormente, devido à disputa territorial, devido à grande quantidade de petróleo, né, que existe aí nesses territórios do Oriente Médio. Aqui tem algumas datas, né, relacionadas aí ao conflito entre Israel e Palestina, né? Onde aí esse conflito é motivado pelo desejo dos judeus de criar um estado próprio na Palestina. Então, o objetivo principal desse conflito aí é justamente isso, a criação de um estado próprio na Palestina, onde vem se impondo como um dos mais complexos da atualidade. Apesar das várias tentativas de instauração de paz na região, palestinos e israelenses continuam em choque. Então, sempre há essa rivalidade aí entre esses dois povos. Onde em 1917 a Declaração de Balfour é divulgada, onde nela o Reino Unido promete aí conceder aos judeus, caso vencesse, né, o Império de Otomano, que dominava aí a Palestina, direitos políticos como nação. Em 1920, os árabes se rebelam aí contra o plano britânico de constituir o lar nacional judeu na Palestina. Em 1948, a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, para a qual a Grã-Bretanha passou o controle político da Palestina, aprova o plano de partilha dessa região em duas partes, uma judaica e a outra árabe, né? Os judeus criaram o Estado de Israel, os árabes insatisfeitos aí declararam guerra à nova nação. Em 15 de maio de 1948, inicia-se aí a Guerra da Independência. Em 1956, Israel, com apoio da França e do Reino Unido, declara guerra ao Egito, né? Onde ficou conhecida aí a Guerra de Suez, né? Resultou na ocupação de Gaza por parte de Israel. Em 1964 é formada a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, né, com o objetivo de representar o povo palestino. Em 1967 ocorre aí a Guerra dos 6 Dias. Israel ocupa Cisjordânia, a província do Sinai e as colinas de Golan. Em 1973, Guerra do Yom Kippur, né? Egito e Síria investem contra a península do Sinai e as colinas de Golan, mas não consegue aí recuperar as terras capturadas por Israel. Em 1978, acordos de paz são assinados, né? Em 1987 ocorre a Intifada, onde os palestinos atacam os militares israelenses. Em 1993, Acordo de Oslo, né, onde estabelece aí concessões políticas entre os dois povos. Em 1994, Israel retira-se de partes da faixa de Gaza e da cidade de Jericó, na Cisjordânia. Em 1995, Rabin, né, primeiro-ministro de Israel, foi assassinado. Em 2000, Israel e OLP falham a estabelecer aí um novo acordo de paz. E em setembro ocorre aí a segunda intifada. Em 2004, morre Yasser Arafat, principal líder político palestino. Em 2005, o governo israelense retira os assentamentos judaicos da faixa de Gaza e em 2006, o Hamas, organização extremista islâmica, toma conta da OLP. Aí, em 2007, o que aconteceu? O primeiro-ministro israelense e o presidente, né, da Autoridade Nacional Palestina participam de negociações, onde o Hamas diz que não se compromete com as decisões tomadas em Anápolis. Em 2009, Israel invade a faixa de Gaza. Em 2010, Obama, né, e Abbas negociam a paz, mas sem sucesso. Então, os acordos de paz aí sempre deixaram a desejar, né? Em 2012, a Palestina é reconhecida por 138 países na ONU. Em 2014, os conflitos continuam, onde número de mortos, né, altíssimo nessa região, onde a maioria são palestinos, as minorias israelenses, né? Então, esses conflitos aí no Oriente Médio, eles permanecem, né, até hoje, não se estabilizaram. A cada
a cada momento, né, surge aí vários mortos em relação a esses conflitos. Gente, sobre essas aulas, né, esses são os pontos aí mais importantes, né? Tudo é importante, mas aqui esses aqui são os de maior destaque. Vou deixar aqui duas perguntinhas que vocês vão responder no decorrer da nossa aula, certo? Primeiramente, quais os 3 continentes que fazem ligação com o Oriente Médio, né? E a segunda pergunta, quais os rios que se destacam no Oriente Médio, certo? Muito obrigada e até a próxima.